Bem-vindos de novo. Iniciamos a segunda parte desta manhã, do segundo dia da CIDEIS, e vamos fazê-lo desde já com mais uma apresentação individual. E vai subir ao palco Júlio César, do Centro Nacional de Cibersegurança, para nos falar sobre a anatomia de um ciberataque. Ele já me prometeu que vai ser divertido. Espero que sim. Bom dia a todos. Bem-vindos ao CIDEIS. O meu nome é Júlio César, sou o coordenador do Departamento de Operações do CNCS. Logo isso faz de mim uma pessoa extremamente aborrecida, porque o meu trabalho é lidar com incidentes de cibersegurança. E, por falar nisso, decidimos, neste caso, que seria interessante fazer o paralelo entre um ciberataque e a anatomia e tentar explicar através da anatomia, portanto, em peças, as peças que compõem o ciberataque. Começo com uma citação do Kevin Mitnick: tenham cuidado com os geeks que trazem presentes, porque eles normalmente podem ser envenenados, neste caso. Os objetivos desta apresentação são claros. Primeiro, de uma forma não técnica, este foi um pedido muito claro, explicar isto como se fosse uma aula de anatomia, em que partes é que se constitui um ciberataque. Depois tenho uma frase complicada, tem X e outras letras: identificar o nexo causal que permite a realização de ciberataques. Mostrar os diferentes tipos de ciberataques ocorridos este ano, até agora. Isto é sempre, a estatística é sempre interessante, especialmente quando é recente. Explicar o que é que nós fazemos no CERT-PT e também o que é que isto tem a ver com a anatomia, e também fazer isto tudo em, neste caso, menos de 20 minutos. Bastante menos do que 20 minutos. Eu pus ali uns asteriscos para dizer que isto, na realidade, pode não ser tecnicamente possível, mas também não é uma promessa. Não consigo falar da anatomia sem pensar no vasquinho da anatomia da célebre filme do nosso passado histórico do cinema português, mas era só uma referência visual. Como é que isto acontece? Os militares têm uma forma simples de explicar os processos de qualquer ataque, chama-se kill chain, e isto foi enumerado por um general da Força Aérea Norte-Americana nos anos 90, e a partir daqui a malta da cibersegurança, como nós, quase todos, adotámos isto e fizemos a nossa cyber kill chain de diversas maneiras. Devo dizer que é extremamente aborrecido o processo de seguir isto, mas vamos a isto. A primeira entidade que pegou nisto e fez uma kill chain nova foi Lockheed Martin em 2011, e conseguiu criar 7 pontos, sendo que o primeiro é o reconhecimento do alvo, depois transformar os vetores de ataque, entregar os vetores de ataque, explorar o alvo, instalar software, neste caso malware, criar pontos para o comando e controle e fazer ações dos objetivos. Nós estávamos contentes e então toda a gente começou a fazer novas kill chains. A seguir foi a Nitro, depois a Mandiant, conseguiu transformar isto numa coisa mais complicada. Depois o Sr. Paul Pauls pôs isto às bolinhas. A FireEye, agora Trellix, também criou uma. E o que eu gosto mais é dos nossos congéneres do Reino Unido, só tem 4 pontos, simplificou isto ao extremo. Infelizmente, não chega. Estão todas certas, todas certinhas. Todas estas, mesmo aquelas com as bolinhas, são ótimas. Então, decidimos que nós também temos que ter uma, e fizemos uma com 5 pontos, só para ter mais um com os ingleses. E eu acho que esta é a que está mais correta, porque esta é a nossa. Reconhecimento e primeiro acesso. Todos os ataques funcionam desta maneira. Primeiro, o atacante vai ver o que é que existe no alvo. São aquilo que nós chamamos de scans. Somos muitas vezes alertados de muitas maneiras para scans em massa que estão a decorrer no ciberespaço. Basicamente, todos os alvos possíveis.
à procura de vulnerabilidades ou de portas de acesso. Quando são encontradas, dá-se então o primeiro acesso, isto faz parte da primeira etapa. A partir daí, a partir do momento que o atacante entra no alvo, começa a criar pontos de acesso alternativos. Porque primeiro sabe que pode ser detectado, logo a partir daí tem que criar outras formas, no caso de ser detectado e fechada aquela porta, outros caminhos para poder entrar. Uma vez lá dentro, é típico em 99% dos casos que começa a escalar privilégios para além da conta de acesso inicial e começa a movimentar-se lateralmente na rede à procura de novos equipamentos para tomar controle. Regra geral, na maior parte dos ciberataques que identificamos nos últimos tempos, dá-se sempre uma filtração de dados, ou de ativos, ou de bases de dados, ou do que quer que seja. Há sempre dados a sair e essa é uma das formas que nós temos para perceber que qualquer coisa se está a passar. E depois há aqui uma coisa genérica que é cumprimento de outros objetivos. Infelizmente vivemos numa fase da nossa história em que há muitos outros objetivos que não são só os meros objetivos financeiros. Muitas vezes prende-se também com motivações de ordem política, tática, militar, seja o que for, e portanto pode ser aproveitado para se conseguir atingir esses objetivos. O mais importante de todos é este quinto ponto, que quase todos falam, mas poucos dão destaque, que é o da persistência. Ninguém acredita que depois de um atacante ter conseguido acesso a um alvo importante, que por isso simplesmente, por ter sido detectado, desista e se vai embora. Isso nunca acontece. Isso acontece porque algo correu mal, alguém se enganou. Portanto, quase todas as redes, quase todos os sistemas infectados têm mais de um ou mais mecanismos de persistência instalados, ou seja, quando nós detectamos uma porta e limpamos ali, há no outro lado qualquer que nós não estamos a ver. Pronto, e esta foi a parte chata da apresentação. Vamos falar de coisas divertidas. Porquê é que há ciberataques? Porque ocorrem 3 coisas ao mesmo tempo. E é sempre assim. Primeiro, tem que haver um atacante motivado. Um senhor que acorda, uma senhora, um senhor ou uma senhora, ou outro, que acorda de manhã cheio de vontade de fazer um ciberataque. Logo manhãzinha, a primeira coisa que pensa é, pá, hoje estava mesmo a apetecer fazer um ciberataque. E vai para ali afora, liga ao computador assim, rapidamente e começa a fazer o ciberataque. Mas precisa também ter a capacidade, não precisa do computador, e o computador não pode ser um qualquer, tem que ter uma ligação à net, convém ter uma VPN, uma VPS, uma coisa qualquer que o oculte, para não se ver. Tem que ter essa capacidade e também tem de saber o que é que está a fazer. E isso também às vezes acontece. Felizmente para nós, muitos atacantes não sabem bem o que estão a fazer e vá lá, aparecem nas nossas estatísticas como casos resolvidos, que é esse o grande objetivo de um CERT, é resolver, responder a incidentes e ajudar a resolver. Normalmente conseguimos resolver quando o atacante não tem grande capacidade. Mas ainda tem que acontecer mais uma coisa. Tem que haver a oportunidade. Ou seja, de pouco serve o atacante acordar todo motivado para fazer o ciberataque, conseguir e ter os meios para fazer o ciberataque, mas depois chega lá e, como no caso da Guerra do Solnado, a guerra está fechada e não há oportunidade de fazer o ciberataque. E ele volta para trás, triste, claro, e sem grande motivação. Isto é, obviamente, a parte mais fácil de explicar quais são as formas de haver ou de gerar o mecanismo que leva a um ciberataque. E eles acontecem, os ciberataques efetivamente acontecem. Agora aqui para a parte estatística. Acontecem aonde? Estes são os dados nossos, do CERT, de janeiro até março, portanto, do primeiro trimestre. Estes são os setores que tiveram mais incidentes até o momento. Infelizmente, o CERT não conhece a totalidade dos ataques ocorridos no ciberespaço nacional. Seria bom que tivéssemos acesso a todos e soubéssemos todos, mas muitos não nos são comunicados, outros são comunicados a outras entidades às quais não lhes apetece falar connosco e então não nos dizem.
e, portanto, nós não sabemos todos, mas os que sabemos são estes. E podemos ver, por exemplo, aqui alguns dados que são muito curiosos, nomeadamente o que sucede desde janeiro nas infraestruturas digitais. Está em crescimento, o que é interessante porque coincide com um alvo muito específico relacionado, por exemplo, com atacantes que estão comprometidos no conflito na Ucrânia, com a guerra na Ucrânia. Faz sentido atacar infraestruturas digitais. Aqui há claramente um crescimento. Obviamente nós, como CERT e como CNCS, estamos muito preocupados com tudo o que se passa no ciberespaço nacional em geral, mas mais com a administração local, a presença do Conselho de Ministros, que ainda por cima é o nosso Ministério, os órgãos de soberania, as instituições da saúde, e prestamos muita atenção a estes alvos. Portanto, anatomia e cibersegurança são coisas que, claro, têm tudo a ver uma coisa com a outra, completamente. São, eu diria, completamente perpendiculares. Mas temos coisas, obviamente que estou a brincar, não tem nada a ver, mas há coisas que são parecidas. Quer na anatomia, quer na cibersegurança, temos de ter sempre uma abordagem sistemática e quer num caso, quer no outro, há protocolos de atuação para a detecção, contenção, erradicação e recuperação. No caso da anatomia, doenças. No caso da cibersegurança, é a recuperação após ciberataques. Portanto, tentar não misturar os protocolos de um com o outro, porque podemos estar a fazer mal ao paciente, mas nunca acontece. Ao mesmo tempo, também temos de ter capacidade de diagnóstico, quer num lado, quer no outro, para conseguir, no caso da cibersegurança, para analisar logs, o tráfego. E uma coisa muito importante, que eu já ouvi falar nestes últimos 2 dias, que tem a ver com análise comportamental. Como estou aqui a ver muitas caras conhecidas de pessoal que trabalha em empresas de segurança, é normal assumirmos que existe software, hardware de segurança que nos permite rapidamente detectar e erradicar ameaças nas nossas redes. A verdade é que há muito pouco equipamento desse que permita analisar variações do comportamento, quer dos equipamentos ativos de rede, quer dos utilizadores. E essa é uma das coisas que cada vez mais se está a tornar importante. Dou um exemplo muito rápido. Numa rede, se um utilizador em 220 dias por ano em que vai trabalhar, faz login entre as 9 e as 9:15 e logout entre, ia dizer às 3 da tarde, mas não, vamos dizer que é mesmo um trabalhador e sai às 6, entre as 6 e as 6:30, e se faz isso durante 220 dias num ano, se há um dia em que ele faz login às 3 da manhã, tem de haver qualquer coisa que nos alerte a dizer, está aqui qualquer coisa diferente, vamos lá ver o que é que se passa. A análise comportamental é muito importante. Quer na anatomia, quer na cibersegurança, temos de ter uma resposta muito rápida. Muitos são os casos, e infelizmente temos essa experiência, temos muitos casos em que nós não somos suficientemente rápidos, ou porque não nos alertaram a tempo, ou porque nós próprios demoramos tempo a responder. É o pecado capital da resposta a incidentes. Cada minuto que passa, o atacante tem mais espaço dentro da rede para fazer movimentação lateral, escalar privilégios e comprometer ainda mais e mais profundamente a rede. Diga rede ou o sistema, ou o que for. Quer num caso, quer no outro, aprendemos com os casos passados. Na anatomia, obviamente, o paciente já morreu, não é? Aqui, alguns, no caso da cibersegurança, estão em vias também, mas temos que analisar as técnicas e os protocolos do atacante, fazer algum threat intel e analisar tendências, para termos algum leverage, alguma capacidade de prevenir ataques futuros. E depois a aprendizagem e a adaptação contínuas, e essa é uma das coisas mais importantes. Fazer análise das ameaças em termos de largo espectro, ver quais são as ameaças emergentes, quais são os novos vetores de ataque, fazer um bocadinho de futurologia e, essencialmente, não se usa muito na cibersegurança, mas devia fazer-se rezar imenso
ao Deus da cibersegurança, que é o BIT qualquer coisa, para ver se não nos calha um ataque grande, massivo, daqueles em que tínhamos muita dificuldade em recuperar. Bem, estou mesmo a acabar, que vocês vieram do café e não vos queria adormecer com estas conversas. O CERT-PT funciona aqui como um anfiteatro de anatomia, aqui na foto. Ali no meio, naquela camazinha, está o paciente, neste caso o sistema atacado, e nós estamos ali à volta, cada um com a sua missão, a tentar descobrir o que é que lhe aconteceu. E daí, na maior parte dos casos, com sucesso, conseguimos perceber o que é que aconteceu ao paciente, neste caso. Mas trabalhamos para quem? Nós trabalhamos para a administração pública, em primeiro lugar. Nós pertencemos lá, portanto, naturalmente, temos esta obrigação. Trabalhamos para os operadores de serviços essenciais, também, para os operadores de infraestruturas críticas, para os prestadores de serviços digitais e para toda a gente no ciberespaço nacional no seu conjunto. Mas trabalhamos também para o cidadão. E aqui temos já um exemplo do ransomware a chegar aos dispositivos móveis. Preparem-se, vamos ter um ano 23 e 24 muito animado. A especialização dos atacantes nós estamos a começar a notar uma rotação dos grandes sistemas para os utilizadores individuais. Pensem só que se eu quiser atingir uma grande empresa, posso afetá-la atacando os seus sistemas ou atacando o telemóvel do Presidente do Conselho de Administração. Executivo, pois há aqueles consultivos, não faz mal. Mas atacando o chefe, é bem natural que se pague o resgate, não é? Pronto. Portanto, obrigado a todos por terem aguentado até ao fim e, se precisarem de alguma coisa do CERT-PT, disponham. Obrigado. Obrigada, Júlio. Acho que a promessa ficou cumprida, a informação, com bom humor. E seguimos agora para mais um painel de debate nesta manhã do CIDEIS. E vamos falar agora de um tema bastante atual, o impacto da guerra na Ucrânia na segurança do ciberespaço. E chamo ao palco Filipe Paté Duarte, professor investigador na Universidade Nova de Lisboa e consultor de risco geopolítico. Também Hélder Fialho Jesus, comandante da Marinha Portuguesa e docente no Instituto Universitário Militar. E Gonçalo Curado, do Serviço de Informações de Segurança. Paté, vem por aqui. Olha ela que senta aí. Ok. Obrigado. Desculpa, para mim. Bem-vindos. Eu vou começar com o Gonçalo Curado. Eu há pouco disse que ia fazer a pergunta sobre quem ligou para o SIS. Ele perguntou-me, não vai, pois não? Não vou. Já temos informação suficiente sobre essa questão. Aqui estamos por outros motivos, Gonçalo. E eu começava por dados agora deixados pelo Júlio, que disse que 2023 vai ser um ano difícil. Perante estas informações, perante estes alertas de que, de facto, os ataques informáticos são cada vez maiores, de que forma é que se preparam os serviços de informações de segurança para reagir a esta situação? Bem, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, institucionalmente, ao CNCS, por mais uma grande organização de CIDEIS e também em título de representatividade institucional. Obrigado a toda a audiência por tirarem aqui uns minutos para nos ouvirem e a todos os participantes. Respondendo à ótima questão, o Serviço de Informações de Segurança, de uma forma muito lacónica, devo dizer que se prepara para 2023, tal como se preparou nos anteriores anos, em rede, em cooperação. O espectro de ciberameaças, que é relevante para o ciberespaço de interesse nacional, é um espectro de ciberameaças que é impassível de ser digerido, mitigado e prevenido de uma forma solitária. Nem pelo SIS, nem pelo CNCS, nem pela Polícia Judiciária, nem pelas Forças Armadas. E isso é algo que denota muita experiência nacional e algo que deve ser valorizado.
A experiência nacional sempre provou que o solitário, do ponto de vista institucional, não é um produto de sucesso. Daí que tínhamos, desde 2018, iniciado um processo de construção de rede. E aproveito para salientar o facto de estar aqui com o comandante Fialho de Jesus, que esteve comigo na sala fundadora do Grupo Tático Operacional G4 em 2018, para salientar precisamente isso. Portugal sempre destacou pelo trabalho em cooperação. E isso é algo que deve ser valorizado, porque em face a um universo de ameaças em constante evolução, em constante crescimento e em constante sofisticação, a melhor solução é trabalhar em rede, tanto à escala nacional como à escala internacional. E devo dizer que nos poucos minutos que estive aqui sentado, tenho a certeza que a minha equipa em Lisboa está neste momento a trocar inúmeras mensagens e inúmeras informações com os nossos parceiros internacionais, porque a ameaça não é exclusiva para Portugal. É uma ameaça que é padronizada à escala portuguesa, em linha com o seu enquadramento, com o enquadramento geopolítico português, com o enquadramento digital português, e tem de ser combatida em conjunto, em rede. E essa colaboração é feita também com as Forças Armadas, pelo que percebi. Comandante, já agora quero explicar-nos como é que as Forças Armadas intervêm precisamente naquilo que é, eu não sei se a reação, se a prevenção dos ataques cibernáuticos. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Eu só quero fazer um pequeno disclaimer. Eu estou associado ao Instituto Universitário Militar na sua componente de investigação. Não represento agora diretamente nem o Instituto Universitário Militar, nem as Forças Armadas, portanto vou dar aqui a minha opinião com base na experiência que tenho relativamente a isto. Há um aspecto que é extremamente importante, que é Portugal, apesar de ser um país pequeno, está integrado numa grande aliança, que é a Aliança Atlântica, desde a sua origem, em 1949. E é através dessa sua integração que também muito decorre depois da nossa ação. Portanto, da forma como foi dito aqui anteriormente, há um conjunto de situações que são partilhadas. Nós temos acesso a um conjunto de informação que vem do Quartel-General da NATO, nomeadamente o CETAC, que é o Cyber Threat Assessment Cell. Nós temos acesso a uma plataforma que é o MISP, o Malware Information Sharing Platform, e, portanto, é através dessa partilha que, efetivamente, nós podemos planear e preparar ações. E que tipo de informação é fornecida, concretamente? Informação ao nível técnico, ao nível tático. Sim, portanto, qual é a informação que as Forças Armadas recebem? É no sentido de, prevemos que deverá ser feito um ataque à Vodafone, por exemplo? Neste exemplo, há esse tipo de alertas ou não? Para nós percebermos exatamente qual é o conteúdo da informação. O tipo de alertas que nós temos, portanto, há várias formas de atuar no ciberespaço e cada entidade tem a sua responsabilidade. Portanto, esse tipo de informação, que se eventualmente haverá algo que esteja a correr, através aqui dos sítios e das suas fontes de informação, são naturalmente quem tem essa informação antecipadamente. Nós teremos mais, além de também termos alguma dessa informação, temos outras informações no sentido depois de ter a capacidade de resposta no caso, em situações mais específicas, na componente militar ou ações relativas à geopolítica. Pegando aqui na ideia da autonomia, vou tentar ir ao osso. Que tipo de informações é que as Forças Armadas podem inserir nessa plataforma que ajude a lutar contra esta questão? Informação de caráter técnico, portanto, neste caso, malware, conforme nós vamos obtendo informação nos nossos sistemas. Portanto, nós depois fazemos essa análise e depois de ser devidamente validado, nós colocamos nessa plataforma, neste caso o MISP, e será depois partilhado por todos os membros da Aliança e parceiros que fazem parte dessa mesma plataforma. Portanto, há um conjunto depois de indicadores de compromisso que lá são colocados e de informação específica sobre isso. E estamos aqui sentados porque o tema que envolve esta conversa é precisamente o impacto da guerra na Ucrânia na segurança do ciberespaço. O início da invasão, não sei se podemos falar da invasão no ano passado ou se desde 2014, aumentou consideravelmente aquilo que são os perigos do ciberespaço? Aumentou substancialmente porque surgiu um novo tipo de malware mais forte, no fundo tem a ver com capacidade destrutiva que nunca se tinha sentido tanto antes. Objetivamente, a forma como a Federação Russa atuou no ciberespaço antes de atuar propriamente no espaço físico. Portanto, atuaram diretamente sobre a Viasat, que é uma empresa de comunicações de satélite, no sentido de limitar depois toda a capacidade de comando e controle das Forças Armadas e do governo da Ucrânia. E conseguiram-no fazer, só que isso depois teve impactos secundários, teve efeitos colaterais. Portanto, tivemos uma situação em que cerca de 5.800 turbinas de vento na Alemanha ficaram inibidas. A cerca de 30.000 utilizadores, tanto na Itália, Hungria e noutros países ali no centro da Europa, também ficaram limitados.
por uma ação que foi tomada antes da ação propriamente dita do terreno de invadirem. E, portanto, essa ação foi tomada contra a Ucrânia e teve efeitos noutros países. Precisamente. É por isso é que esta situação do ciberespaço não ter fronteiras é um grande problema. E a situação do targeting, isto chama-se o targeting, é muito importante e leva muito tempo. Portanto, a análise daquilo que se tem que ter feito, e neste caso esta situação, houve quem já tivesse referenciado que esta ação sobre a Viasat teve mais de 1 ano de análise para a sua execução. E mesmo assim teve os impactos que foram aqui relatados. Vou já ao Filipe, mas perguntar também ao Gonçalo como é que Portugal, que é um país muito pequeno, consegue posicionar-se perante esta situação, esta mudança geopolítica, com este aumento de ataques, sabendo que não é um ponto demasiadamente frágil? Bem, devo dizer, e em correlação com a guerra da Ucrânia, devo dizer que a nossa interpretação é um pouco distinta. Fazendo aqui uma analogia com o surf, eu devo-lhe dizer que nós consideramos que a guerra da Ucrânia é um blip num precedente muito maior. E se nós pensarmos na pandemia Covid-19, que migrou de uma forma não protocolada e não preparada a todas as nossas sociedades para uma crescida dependência do ambiente digital, nós podemos dizer que a pandemia Covid-19 é naquilo que nós chamamos no surf um swell, uma grande maré repleta de vários setos. A guerra da Ucrânia não é mais do que um set numa aceleração que vem desde a pandemia. E o que nós vemos do ponto de vista da representatividade da guerra no ciberespaço é um pouco distinta daquilo que era a expectativa no debate público. A expectativa no debate público, a priori, da maior agressividade russa, porque a guerra no início remonta a 2014, não a 2022, mas a expectativa que havia no início de 2021 e o início de 2022 é que houvesse um mimetismo da atividade no terreno com a atividade no ciberespaço. Eu devo dizer-lhe, eu estive na Ucrânia no início da guerra, portanto estava no período de paz e assisti ao início da invasão e tive precisamente essa percepção. O maior receio, em 2, 3 dias antes da guerra começar, não era a invasão física, inicialmente eram os ataques informáticos, por parte da população. Claro, porque as cicatrizes de 2014 ainda estavam particularmente presentes. A realidade é que entre 2014 e 2022, a Ucrânia viveu numa espécie de sandbox de tiro de fogo real para teste. E cresceu, ganhou uma grande maturidade do ponto de vista de ciberdefesa e de cibersegurança e recebeu quantitativos e qualitativos apoios dos seus parceiros internacionais, públicos e privados. Por isso, o que nós vimos do ponto de vista da atividade militar no ciberespaço correlacionada com a guerra na Ucrânia é precisamente isto que o comandante Fialho Jesus mencionou. Momentos, não necessariamente vagas, mas momentos. Vemos no caso de Viasat, vemos nas várias gerações de malware da tipologia Wiper que foi tentado contra as infraestruturas críticas ucranianas, mas não vemos uma vaga de continuidade. Não vemos nesse domínio da sabotagem. O que vemos é num outro domínio, que é no controle da informação. Espionagem? Precisamente. Há duas vias distintas aqui. O primeiro é o controle da informação do ponto de vista do controle da narrativa, em que o Estado agressor executa um conjunto de atividade híbrida com vista ao domínio da narrativa no ciberespaço. O outro é precisamente isso, o controle da informação do ponto de vista do acesso clandestino à mesma. E aí, voltando à analogia ao surf, podemos dizer que estamos perante o canhão da Nazaré, porque é uma onda que pode ter certeza que o meu serviço está a surfar 365 dias por ano, numa expectativa de acurtar para ela chegar à praia já como um carreirinho e com os banhistas antecipadamente avisados. Agora, não fazemos isto mais uma vez solitariamente, fazemos isto em parceria contínua com o Centro Nacional de Cibersegurança, com a Polícia Judiciária, com as Forças Armadas, e quando eu digo contínua, é contínua. Nós estamos constantemente em diálogo à escala nacional, mas também em cada um dos seus pontos à escala internacional. Filipe, isto remete-me para a questão das fake news, da desinformação, que é, sem dúvida, não digo uma novidade, mas algo que marca muito esta invasão da Ucrânia, para já porque nunca assistimos a uma guerra em direto como esta, e depois porque, de facto, a comunicação tem sido usada também como arma de arremesso. Sem dúvida. Antes de mais, bom dia, muito obrigado. Cumprimentar os colegas de painel, agradecer ao CNCS o convite e responder diretamente à questão, sim. Há uma dimensão não cinética que está a ser cada vez mais explorada por parte da Rússia e não só, mas que, enfim, que é paralela à dimensão cinética, isto é, à dimensão militar, à possibilidade do uso letal da força.
E isso, de facto, tem a ver com as chamadas operações de influência ou operações de narrativa. E, portanto, há todo um espectro muito abrangente do qual, obviamente, o ciberespaço faz parte, que tem um objetivo concreto. O objetivo concreto é o quê? Por um lado, influenciar e dominar a narrativa, que o Gonçalo acabou por referir. Ao mesmo tempo, ao dominar a narrativa, tentar também criar alguma disrupção sobre a nossa percepção de realidade e, através dessa mesma disrupção, causar margem para polarização, sectarismo e pôr em causa o poder instituído. Para depois, nessa disrupção e nesse caos, ou potencial caos, haver um contrapoder que eventualmente seja favorável àquele que domina essa mesma narrativa. E há vários casos onde isso está a acontecer, não tanto só na Europa. Aliás, aquele período, a partir de 2014, isso foi muito óbvio na Ucrânia, mas há outros territórios onde isso está a acontecer, particularmente onde os Estados são mais frágeis. E a Rússia utiliza este espectro de atuação para essas geografias. O caso, por exemplo, da África Ocidental. Ora, E tem-lo feito com sucesso? Bastante sucesso, porque, quer dizer, há casos. É muito difícil estabelecer ligações diretas e dizer que os sucessivos golpes de Estado que nos últimos 2 anos têm acontecido na África Ocidental, 6, 7 golpes de Estado, são resultado disso. Não. Posso estabelecer conclusões de que, em paralelo a esses golpes de Estado, tem havido um crescendo de uma narrativa anti-ocidental e pró-russa que, por sua vez, é favorável ao novo poder que surge resultante desse golpe de Estado. Isso pode estabelecer essas mesmas conclusões. Portanto, ou seja, as operações de narrativa que se inserem no espectro genérico das ameaças híbridas têm tido bastante sucesso e têm a mesma dimensão. Portanto, normalmente, eu não quero entrar aqui em questões militares, o Sr. Comandante saberá isso melhor do que eu, nós tendemos a separar a chamada guerra da informação da guerra, vamos chamar de dimensão mais cinética, desculpe utilizar o termo outra vez. Os russos olham para os dois componentes da mesma forma e de uma forma complementar. Guerra multidomínio, não é? E que, portanto, há vários espectros, ou seja, todo este espectro tem todo o mesmo nível e complementa-se permanentemente. E complementar também o fator e de uma forma muito bem sucedida. Se nós olharmos para estas chamadas Narrative-Led Operations, em que as redes sociais têm um papel fundamental, nós temos aqui 3 formas de transformação da informação. A malinformation, que no fundo é informação errada, mas baseada em factos verídicos, com o objetivo concreto de causar um dano. Temos a desinformação, que no fundo é informação errada, por simplesmente, mas com o objetivo concreto de causar um dano a determinado grupo. E depois a misinformation, que é por simplesmente informação errada, mas que não tem objetivo nenhum de causar dano. Estes 2 elementos têm sido altamente eficazes e acompanham permanentemente esta dimensão cinética, não é? da guerra russa. Uhum. Comandante, as notícias referem constantemente o apoio à Ucrânia por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, com mais armamento, agora com equipamento aéreo, mas há também apoios que se têm centralizado na questão do ciberespaço. Precisamente. A Ucrânia, desde 2014, tem tido, e conforme foi aqui referido anteriormente, bastante apoio da comunidade ocidental e de países aliados. Em 2015 houve um projeto no âmbito da NATO de cerca de €1 milhão para o desenvolvimento de capacidades. Em 2017 os Estados Unidos disponibilizou à Ucrânia $40 milhões. Depois houve um crescimento também em termos da parte da União Europeia de $25 milhões na área da digitalização. Mesmo já este ano a Ucrânia recebeu €60 milhões dos Estados Unidos. E estamos a falar em dinheiro, mas, por sua vez, também existe outro tipo de apoios, que é, efetivamente, com a boots on the ground ou com tropas no terreno. Portanto, antes da invasão propriamente dita, portanto, ali em dezembro, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido, houve elementos que foram para a Ucrânia para dar apoio, efetivamente, à Ucrânia na defesa daquilo que possivelmente iria acontecer, porque anteciparam que iria haver, efetivamente, a invasão. Um outro aspecto que é importante também referenciar, além deste apoio destes 2 países, acima de tudo, mais países houveram, mas acima de tudo estes 2, o apoio de empresas, as Big Tech, concretamente a Microsoft, da Google e também da Azure, que efetivamente permitiu a transferência, no fundo, a migração dos dados que estavam nas redes e nos servidores físicos na Ucrânia para a cloud. E esse apoio é meramente solidário ou é um apoio que também interessa a essas grandes empresas?
Essas Ou seja, empresas... se eventualmente efeitos no ciberespaço ucraniano poderiam também afetar aquilo que são as grandes empresas que ajudam a patrocinar também esses apoios. Naturalmente, essas empresas também têm interesse nisso. Obviamente, conforme se disse, a questão da ausência de fronteiras no ciberespaço. Isto permite que muitas das operações que estejam a decorrer no ciberespaço estejam a decorrer dos seus países. Portanto, não precisam de estar na Ucrânia para estar a acontecer. Por exemplo, o general Paul Nakasone, que é o comandante do US Cyber Command, ele disse que estavam a apoiar a Ucrânia em todo o tipo de missões. Portanto, operações de informações, operações defensivas e operações ofensivas. Portanto, ele ao dizer isso, portanto, sabemos precisamente que o está a fazer, juntamente com a Inglaterra também já assumiu que efetivamente estão a colaborar com a Ucrânia num conjunto de operações defensivas e ofensivas. Outras grandes empresas, também no âmbito do Cyber Threat Intel, conseguem fazer a verificação que está a passar no ciberespaço e, antecipadamente, criar um conjunto de mecanismos para defender as redes, não só da Ucrânia, mas também dos respectivos países. Gonçalo, estamos aqui a falar sobretudo numa dimensão de reação, de proteção ao inimigo, mas o ciberespaço, no caso da guerra na Ucrânia, também tem servido ao lado ucraniano para controlar a Rússia e até para, em termos públicos, divulgar alguma informação e dá-la como confirmada, nomeadamente ataques que a Rússia nega ter cometido e através de mensagens, de informação que circula, mostrar ao mundo um outro lado da moeda que habitualmente não temos acesso. Sim, o teatro de operações tem sido particularmente profícuo na demonstração de usos alternativos dos canais digitais para esse efeito. Há uma dimensão também que deve ser valorizada, que não é necessariamente dirigida por forças militares ou institucionalmente civis, que é a questão do ativismo que tomou lugar no decurso da guerra. O ativismo, como o nome indica, é uma fusão entre o conceito de hacking e o conceito de ativismo, e assim o era no início da década de 2000, quando nasceu, onde havia ideologia por trás de ações hostis, dinamizadas por cidadãos privados, muitas vezes a partir das suas próprias residências. No entanto, a erosão do idealismo e do ideário político ao longo dos anos foi efetivo no ativismo e as últimas gerações de ativistas mundiais eram simplesmente jovens, delinquentes digitais a comprometer grandes organizações internacionais como se tivessem a ultrapassar jogos de vídeo, que foi o caso, por exemplo, do Grupo Lapsus, que é bem conhecido no decurso do ano passado. A guerra na Ucrânia trouxe de volta o idealismo e a dimensão política ao ciberespaço e ao ativismo com a construção de dois blocos distintos. Imediatamente a partir de março do ano passado, observou-se a constituição de um bloco pró-ucraniano, dinamizado pelo ideário do próprio executivo iraquiano sob o mote do IT Army of Ukraine, e do lado da Federação da Rússia vemos uma constelação de coletivos ativistas com graus ainda em aferição de correlação com as autoridades russas. É nessa dinâmica entre os dois blocos que se vê muito aquilo que estava a mencionar. A troca de mensagens, a desinformação, muitas vezes uma outra dimensão que o Filipe também trocou, que é o hack and leak, que é algo que nos preocupa profundamente, que é uma ação de espionagem que serve o propósito da obtenção de informação para depois ser leakada no ciberespaço e infligir dano reputacional junto do oponente. E muita da guerra da Ucrânia no ciberespaço vai ocorrer entre estes dois blocos. Posso-lhe partilhar, por exemplo, com informação que é pública, que ainda no decurso desta noite constituiu-se novamente um movimento de confrontação entre os dois blocos com vista à dinamização de ações hostis contra o ambiente financeiro. Porque o que nós vemos nestes dois blocos são o mimetismo do que é, por exemplo, o movimento sancionatório comunitário europeu. Se há atividade sancionatória contra, por exemplo, a aviação civil na Federação da Rússia, vai haver ações punitivas no ambiente do ativismo patriótico russo. E, portanto, olhando aqui para os dados que foram apresentados pelo Júlio, em que o sistema bancário era, de facto, o que estava no topo da lista no primeiro trimestre deste ano, na sua opinião, isso pode, em Portugal, também ser reflexo do impacto da invasão ucraniana? Na Ucrânia, aliás. Devo dizer que até o momento o que nós observamos do ponto de vista do ativismo é muito dado quantitativo, efetivo, mas também muito dado mediático, não necessariamente com substância. A maior parte destes ataques são ataques de negação de serviço, são ataques à disponibilidade de plataformas públicas, nomeadamente websites. São ataques disruptivos,
para as organizações e para as vítimas são complicados porque minam a reputação visual das suas instituições, mas não são ataques que penetram na privacidade informática profunda das organizações. O que nos preocupa mais é o futuro. Um serviço de informações tem de pensar na ameaça, na sua gestão diária, mas também na antecipação do seu futuro. E temos que pensar, no final da guerra da Ucrânia, estes dois blocos vão precisar de constituir alguma rota de atividade, porque temos aqui centenas de operadores dos dois lados que neste momento estão focados na persecução de um objetivo, que estão em treino e em crescente sofisticação e que, uma vez terminadas as hostilidades, vão estar treinados, vão estar capacitados e vão estar constantemente em evolução ofensiva. E o que nos preocupa mais é o amanhã, é o que é que vem das consequências da formação, nomeadamente na parte do ativismo patriótico russo. E porquê? Porque sente que o resto do mundo não está a acompanhar essa especialização? Eu julgo que há bastante atenção sobre este domínio, até porque isto tem bastante cobertura mediática, porque são ataques com uma grande visibilidade mediática. Cumpre sempre às informações antecipar a ameaça e pensar na ameaça no longo termo. E o que nós estamos aqui a observar é uma espécie de uma escola de hacking em direto, com um crescente aumento das capacidades, um crescente aumento também das fileiras de operadores e cada vez mais à procura de medidas mais disruptivas para as nossas organizações. Se pensarmos que, no lado do ativismo, isto está a ser feito em cima de uma geração ativista antecedente da guerra, que estava a comprometer os grandes gigantes tecnológicos mundiais pela piada, literalmente pela piada, ou pelo alcance do protagonismo junto à sua comunidade de referência, como é o caso mais evidente do Grupo Lapsus, isto preocupa-nos, porque podemos estar perante uma nova geração de operadores hostis, desregulados e não necessariamente sob uma hierarquia de um Estado ou de um grupo cibercriminoso altamente organizado e que poderão estar na total disponibilidade para comprometer as nossas organizações com base nas ferramentas que têm livremente acesso em ambiente online. Filipe, esta dimensão de ataque, não física, mas sim no ciberespaço, traz um problema. Muitas vezes são ataques que não são reivindicados. E quando não há reivindicação, como é que se percebe de onde é que vem o inimigo? Uma das grandes características do ciberespaço e dos ataques do ciberespaço é que há um jargão que se costuma dizer Big Data, Small Wars. Ou seja, portanto, tendo em conta a importância da informação, a importância do ciberespaço, há tendência para cada vez mais ataques, tornando a relação entre os Estados agressiva, fazendo as tais small wars. Quais é que são as consequências dessas small wars? É que, ou porquê é que acontecem, em primeiro lugar? Em primeiro, porque, de facto, a capacidade de dissuasão por parte de um outro Estado não existe. E a dissuasão não existe no sentido em que não é imediatamente identificável o proponente do ataque, logo a possibilidade de retaliação não existe, e imediatamente não havendo retaliação não existe a dissuasão. Por outro lado, estamos a falar de baixo custo com um impacto significativo. E por outro, essencialmente a segurança por parte do perpetrador, porque está escondido, baixo custo, muitas vezes um ator não estatal com ligação direta ou não direta a um Estado, e portanto este tipo de situação acontece. Isto depois causa um problema. Problema número 1. Até que ponto é que isto pode ser considerado um ataque ou uma declaração de guerra? Problema número 2. De onde é que vem? E, portanto, tudo isto altera desde logo o espectro geopolítico clássico e, por outro lado, a própria noção de guerra. Há aqui casos de exceção muito interessantes. Há um caso de exceção em 2019 Israel reagiu, vou utilizar a expressão outra vez cinética, reagiu cineticamente a um ataque, fez um bombardeamento, porque normalmente a reação ao ciberataque tende a ser proporcional. E aqui Israel penso que abriu um precedente que foi em 2019, bombardeou diretamente o local de onde estava a avançar um ciberataque, maio de 2019, salvo erro. Portanto, houve aqui, não houve uma proporcionalidade na resposta e isto talvez tenha desencadeado um problema da possibilidade de haver uma reação violenta e letal a este tipo de ataques. Portanto, tudo isto causa um problema porque suspende os preceitos clássicos de geopolítica muito determinados na questão da geografia, muito determinados na questão de uma certa materialidade. E, portanto, esta desmaterialização da geopolítica vem causar, de facto, aqui um problema e, desde logo, a própria noção de soberania. E eu estou a ouvir-te e estou a pensar no artigo 5 da NATO. Claro, isto levanta um problema. Que eu não consigo dar resposta relativamente a isso, mas até que ponto é que um determinado ciberataque pode ser considerado um ataque pode ser que se pode invocar o artigo 5º. Até o momento isso não aconteceu. Creio eu, de uma forma completamente opinativa, que isso terá a ver também com o próprio impacto do ataque. Creio que talvez um ataque seja profundamente disruptivo,
pode vir a ser considerado um ato de guerra, desde logo, se isto depois tiver um impacto físico e imediato na população. Penso eu que isso pode causar condições para que o artigo 5º possa vir a ser invocado. Comandante, ia-lhe pedir também um comentário a esta questão. Ainda ontem estava a falar com um representante aqui, que está aqui na CIDEIS e que representa uma empresa portuguesa que está assediada na Polónia e que falava do aumento crescente de ciberataques na Polónia desde que se iniciou esta nova guerra na Ucrânia. A Polónia faz parte da NATO, muito ouvimos falar do artigo 5º. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem acontecido na Polónia e tem acontecido noutros países ali mais limítrofes que efetivamente têm tido uma postura mais ativa relativamente aqui à intervenção da Rússia na Ucrânia. A NATO contempla precisamente a utilização do artigo 5º em função daquilo que for a ação que tenha acontecido. Se for uma ação de grande proporção, de grande destruição e com vítimas associadas, naturalmente que depois o NAC há de reunir e depois há de liberar ou não se avançará com o artigo 5º. É algo que está em aberto e, portanto, se calhar, sim, noutros tempos isso seria, se calhar, um pouco impensável. Nos dias de hoje já não é tanto assim e tanto que já houve essa situação já esteve em cima da mesa. Portanto, há, digamos que ainda alguma tolerância para aquilo que são os impactos dos ciberataques? Nós temos que perceber o que é o ciberataque, o que é que ele atingiu. Muitas das situações que nós vemos aqui associadas a ciberataques é mais no âmbito do cibercrime e não propriamente ao nível geopolítico, com destruição ou com destruição de propriedade ou com vítimas propriamente ditas. Isso serão os fatores. Mas esta semana houve notícias de um hospital, creio eu, que faliu fruto de ciberataques. Precisamente. Pensando na analogia de um drone que pudesse cair sobre esse hospital, enviado de um país inimigo... Mas se for um drone... Era diferente? Ou seja, pensando que o ciberataque tinha a mesma origem do drone, a forma como se olha para estas duas realidades são diferentes? O drone, se nós tivermos um drone e o drone tiver uma ação cinética, no fundo, é algo que acontece, é destruição, poderá ter morte e, portanto, aí depois terá que se fazer todo o backtracking para ver efetivamente onde é que esse veio. Essa situação que aconteceu em Illinois e realmente houve uma situação de ransomware, houve um ataque e o hospital teve cerca de 3 meses a tentar resolver a situação e é o primeiro hospital que efetivamente assume encerrar a sua atividade de vítima de um ciberataque. Uma infraestrutura essencial. Mas isto nós estamos a falar é cibercrime, concretamente. São situações de cibercrime. Sim, só acrescentar uma coisa muito curta no seguimento do que o Sr. Comandante estava a dizer. O ciberataque insere-se naquele espectro que já aqui foi referido à ameaça híbrida. E o que é a principal característica desta ideia de ameaça híbrida? É precisamente a dificuldade de classificação. Ou seja, vive precisamente na zona cinzenta entre público e privado, margem legal ou ilegal, guerra ou paz, digital ou físico. E, portanto, esta dificuldade de classificação, esta ambiguidade, torna extremamente difícil a resposta e a atuação sobre. E, portanto, por isso é que hoje, cada vez mais, os ataques aos Estados vão enquadrados neste espectro da ameaça híbrida, do qual o ciberataque faz parte, seja em termos de sabotagem, seja em termos de obtenção de informação, ciberespionagem, ou seja, aquilo que também já aqui foi referido como plataforma para propagar informação, pode ser até através de inteligência artificial, com o objetivo de influenciar o processo de decisão, causar disrupção e bloquear o processo de decisão. Portanto, entendes que não está ainda definido se um ciberataque, esta ambiguidade é muito partindo de uma força hostil, inimiga, se é um instrumento de guerra ou se é uma guerra? Precisamente. Essa classificação é muito difícil. Tem que ser feita quanto antes, obviamente, tentar perceber, e por isso é que não foi à toa que eu falei aqui de Israel, no sentido em que veio abrir, veio pôr em causa, veio criar um novo paradigma, no sentido em que pode haver uma reação cinética desproporcional relativamente ao tipo de ataque. Se isso fez escola ou não, ainda não sei, mas abriu-se esta porta. Agora, precisamente por esta dificuldade de atuação, é que atores como o caso da Rússia, como o caso da China, como o caso do Irão, a miúdo, exploram precisamente esta zona cinzenta e esta zona ambígua, precisamente para evitar uma reação perentória por parte do Estado ou do grupo que foi alvo. Gonçalo, como é que devemos olhar para esta questão? É uma ferramenta?
Ou, de facto, estamos a falar de guerras, uma física e a outra no ciberespaço? A questão aqui, eu acho que os meus colegas de painel já a tocaram, que é a ativação do direito internacional ou de uma resposta punitiva face a um ciberataque tem duas dificuldades. A primeira é a transposição do threshold que justificaria, por exemplo, uma ação punitiva. A segunda é o anonimato do atacante. Se fizermos a analogia com uma ação no mundo físico, nós poderemos ver que, em face a um Estado agressor, mesmo que ele recorra a um proxy ou para homenzinhos verdes na Crimeia, é possível, com algum trabalho, encontrar um nexo de causalidade entre essa ação no terreno e o Estado promotor da mesma. E é uma justificação e nexo de causalidade que é explicável e é compreensível e é passível de ser digerida no ambiente diplomático, no ambiente judicial. Muito mais difícil é em face de um ciberataque. Porquê? Porque o ciberataque promove em si o anonimato. O atacante procura esse anonimato. Um ciberataque contra Lisboa que venha de Vladivostok não vem de forma direta. O atacante procura encontrar medidas de anonimato no longo do seu trajeto de ataque. Aluga servidores, compromete routers domésticos em casa das pessoas e o ataque acaba por fazer um caminho tortuoso que vai desde a Federação da Rússia, passando pelo Sudão, pela Polónia, por França, até finalmente o seu alvo em Lisboa. Agora, há uma questão em que a comunidade de informações tem aplicado particular tónica, que é na questão da atribuição. E a atribuição é um mecanismo de suporte tanto ao ambiente punitivo como ao ambiente de direito internacional, que é reduzir a capa de anonimato operacional do atacante, entregando-lhe uma identidade concreta. E não é aquele tipo de identidade que se consome em fontes abertas, que dá para ir ver no Google a dizer APT28 ou APT29. É descer muitos níveis abaixo disso e conhecer o atacante e o responsável moral e material pela ação pelo nome, conhecendo a sua cadeia hierárquica, os seus objetivos operacionais, as suas capacidades, intenções e cadeia de reporte. E isso só se faz construindo-se uma cadeia de fusão entre um forte empenho na digestão forense do evento, do incidente de cibersegurança, correlacionado com um forte empenho na investigação digital e, por fim, por uma digestão estratégica das intenções do atacante. O produto final disso é o que nós consideramos um docket acusatório, que é posteriormente entregue ao ambiente, seja de ciberdiplomacia, seja ao direito internacional. E é um desafio em si mesmo. Porquê? Porque um docket acusatório, que é um processo de identificação do atacante, tem de ser compreensível e visto com reverência, seja por um engenheiro forense, seja por um diplomata, seja por um político ou por um advogado ou um juiz. O que por si só é um desafio, porque cada um desses quadrantes fala uma linguagem própria e não necessariamente correlacionada com a dos demais. No entanto, é algo que tem sido traçado um caminho de maturidade e de crescente especialização. E hoje em dia, um processo acusatório de atribuição começa a ser um mecanismo de ativação, seja de uma resposta punitiva, seja de uma resposta em sede de direito internacional. E, nesse sentido, a legislação está a acompanhar esses trabalhos que estão a ser feitos? Isso é uma ótima questão. O direito internacional tem tido um diálogo bastante interessante e prudente sobre essa matéria, que é sobre a aplicabilidade das normas internacionais pré-existentes ao ambiente de direito internacional. Como Serviço de Informações, nós estamos fora desse debate, porque isso é um debate a ser tido em sede escolástica, praticamente. Nós temos de prestar suporte às condições pré-existentes para a ativação do direito internacional nesta matéria. Mas posso-lhe confirmar que, hoje em dia, a acusação de responsáveis morais e materiais por ciberataques, seja no domínio privado, como por exemplo no ativismo não ideológico, seja no âmbito dos Estados, é feita com uma proficiência e com um profissionalismo absoluto. Até porque ela, quando um Estado acusa outro Estado em sede internacional de um ataque, de um ato hostil no ciberespaço, é um passo de grande responsabilidade. E é um passo que não é passível de ter recuo. Nós não podemos trocar de ideias depois de tomar esse passo. Por isso, está em jogo a sua reputação e é um passo que tem de ser tomado, suportado por evidências que têm de sobreviver ao escrutínio, ao contraditório e ao próprio consumo pelo acusado. Cada vez mais estamos próximos de um ponto essencial aí, que é o ponto de acusação ou de atribuição com base em evidências que são passíveis de serem consumidas por todos nós. Seja um serviço de informações, seja a academia, seja as Forças Armadas, cada vez mais passível de ser consumido por aquilo que em direito se chama o homem médio. É um termo que eu não sou particularmente adepto, mas é o consumido por um leigo e compreensível.
Eu voltava ao comandante e recuava um bocadinho atrás para agora fazermos um ponto de situação a nível nacional. Também o nosso tempo está a acabar. E recuperando um exemplo, no ano passado a Costa Rica foi alvo de um fortíssimo ataque informático, praticamente paralisou o país. O ataque foi atribuído ao grupo Conti, que tem ligações à Rússia. Eu perguntava-lhe, e Portugal? Em que situação é que estamos? E, estando nós a falar daquilo que é considerado o quinto domínio, que atravessa todos os outros, ar, terra, mar, o facto de estarmos precisamente à beira-mar e com um vasto terreno marítimo, isso faz de nós um país menos apetecível, mais preparado, menos preparado? Faz de nós um país apetecível, para já porque nós fazemos parte de uma aliança. E, portanto, o facto de fazermos parte da aliança, tudo aquilo que é decidido ao nível da aliança, qualquer país será efetivamente um alvo, por assim dizer. O facto de não estarmos tão próximos da Rússia, estarmos mais afastados, mas como o ciberespaço não tem as fronteiras, essa situação, portanto, não tem aplicabilidade. Agora, Portugal... Mas temos tido várias notícias de como a Marinha, precisamente, tem vigiado atentamente aquilo que são a passagem dos navios russos pelos mares portugueses. E a preocupação com os cabos submarinos, porque efetivamente existe aqui a ligação entre o continente americano, o continente africano e a Europa e que passa aqui por nós. Por exemplo, foi recentemente, isto foi o ano passado, foi estabelecido um cabo submarino entre o Brasil e Portugal, precisamente para evitar a passagem de informação pelos Estados Unidos. Era uma preocupação que o Brasil tinha, mas nós temos aqui cerca de 20 cabos que passam por Portugal e temos que efetivamente zelar por eles, porque o ciberespaço, grande parte das comunicações são pelos cabos submarinos, mas também são pelos satélites. E, portanto, as duas grandes dimensões onde se vai sentir aqui, assim, uma competição será ao nível dos cabos submarinos e ao nível dos satélites. Filipe, para concluirmos, esta guerra mudou aquilo que é a geopolítica mundial, mudou também a nível da geopolítica do ciberespaço? Sim, eu creio que sim. Pelo menos eu não tenho uma dimensão tão operacional como o Gonçalo ou como o Sr. Comandante, mas conseguimos perceber tendências, e há pelo menos 3 tendências que eu acho que gostava aqui de referir. A primeira é que, de facto, nós vemos que há um conjunto de grupos que assumiu de uma forma agressiva ataques, particularmente a países NATO e particularmente à Ucrânia, provindos com apoio direto ou indireto da Rússia. Tendência 1. E basta ir aos dados e ver que o número de ataques aumentou consideravelmente. Quer dizer, desde 2020 a 2022, ataques à Ucrânia aumentaram cerca de 250%, segundo alguns relatórios. Ataques a países NATO aumentou cerca de 300%, comparativamente 22% com 2020. Outro ponto é perceber que, particularmente, a Rússia está a utilizar todos os espectros do ciberespaço para poder fazer valer a sua vontade e os seus objetivos. E falo não só em termos de sabotagem, falo não só em termos de obtenção de informação, como já aqui foi referido o caso das leaks, para poder condicionar um processo de decisão, mas essencialmente dominar o ciberespaço também para propagar uma determinada narrativa, que já aqui foi falado, para influência. E terceira e última tendência, que aqui não foi falada, tem a ver com a alteração do ecossistema do cibercrime. E porquê que eu acho que isso está a acontecer? Por várias razões. Primeira, porque a lealdade dos cibercriminosos está a alterar, porque está dividida no plano geopolítico ou por um lado ou por outro, e por outro lado há cada vez uma maior confusão entre aqueles atores que são apoiados ou que fazem as ações com um objetivo concreto em termos financeiros e outros que, por sua vez, têm uma motivação de âmbito geopolítico. E esta confusão não vai ter só impacto na Europa Oriental, mas possivelmente a longo prazo e no espectro global do cibercrime. Portanto, parece-me que estas são as 3 tendências do ciberespaço. E é com essa ideia que terminamos. Muito obrigada aos 3 pela presença e por todo o conhecimento que aqui partilharam. Altura agora para terminarmos não só este debate, mas também esta manhã de trabalhos. Voltamos aqui ao mesmo local às 14h30 da tarde. Para já, um merecido almoço também no Piso Zero. Até já.